Bom dia, Imperatriz, bom dia, região Tocantina. Hoje, segunda-feira, 9 de junho, está começando o seu programa Justino Filiação, programa que hoje tem várias matérias falando sobre o reajuste salarial dos professores que ainda não saiu. Vamos falar também sobre o aumento do consumo de cocaína. Vamos falar sobre a questão dos destaques da Câmara Legislativa do Maranhão e outras notícias que você vai acompanhar aqui dentro do programa Justino Filiação. Vamos não deixar de mandar um abraço lá para a dona Tereza, que está na Vila Lobão, todo dia acompanhando o programa Justino Filiação. E também o seu Valdomiro lá no Bacuri. Seu Valdomiro todo dia ligado aqui, ó, na TV É da Sua Conta Sim. Dentro de 30 segundos estamos de volta com o seu programa Justino Filiação, trazendo todas as novidades que acontecem no Maranhão. É isso aí, estamos de volta com o seu programa Justino Filiação. Agora vamos direto lá para o Sindicato dos Trabalhadores, onde o repórter freelance do nosso programa, Gonzaga Silva, está entrevistando o vereador Rildo Amaral. Mostra aqui o vereador Rildo Amaral. Vereador, acompanhando de perto toda a movimentação por parte dos educadores. Acompanhando e mostrando para a sociedade que a prefeitura não cumpre o que determina a lei, não cumpre, mostrar a folha de pagamento que existe e precisa se tornar pública para que os professores saibam até onde essa falta de reajuste é necessária. Zero é só Coca-Cola, ninguém aguenta passar um ano trabalhando e ao final do ano, do período que era para ter o reajuste, dizer que a prefeitura não tem condição. Como se não tem condição se entrou uma fábrica de celulose que deposita milhões na conta da prefeitura todo ano. Se criou shopping, se criou tudo. A cidade, a propaganda dizendo que matava não sei quantos mil cabeças de gado por dia, sinal de crescimento. E por que isso não reflete no reajuste dos professores e da classe trabalhadora? É lamentável, a gente se indigna a falta de respeito com uma classe que pode ajudar a mudar essa cidade, uma classe de educadores, e a gente veio aqui prestar solidariedade e dizer que nós estamos do lado da educação. Isso aí, o vereador Rildo Amaral tem toda a razão em falar que entra recursos na Prefeitura de Imperatriz e às vezes a gente fica analisando o porquê de não ter a vontade política de resolver este problema, porque quem é o maior prejudicado sempre é os nossos filhos, que acabam perdendo aulas, atrasando o semestre e ficam sendo os maiores prejudicados. Agora a gente vai acompanhar também a opinião do vereador Aurélio, que também comentou sobre a situação da greve dos professores lá no Sindicato dos Professores de Imperatriz, com o nosso repórter Gonzaga Silva. Estou aqui no Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino da Rede de Educação do município, o STEI. Do meu lado, o vereador Aurélio, que está acompanhando passo a passo o movimento em relação à greve dos professores. Vereador, a gente observa que a greve continua porque não houve um acordo entre o gestor do município e também a categoria dos professores. Exatamente, a greve continua e os vereadores de oposição vieram aqui no STEI, dar sua força e seu apoio e ver o que o sindicato tem a nos falar. E aí a gente, através da fala do sindicato, a gente percebeu que realmente a prefeitura não quer dar o aumento que é necessário, à categoria. Todas as cidades do Maranhão vêm contribuindo, vem dando seu aumento ao sindicato dos professores, aos trabalhadores. Infelizmente, na cidade de Imperatriz, a segunda maior cidade do estado do Maranhão, está dando um aumento de 0%. A gente classifica isso, Gonzaga, como falta de gestão e falta de conhecimento. Todas as prefeituras estão dando aumento do Brasil, a única do Brasil que não está dando aumento é a prefeitura de Imperatriz. Então, é lamentável. Pelo menos o reajuste deveria ser passado, pelo menos esse reajuste que o governo federal passa ao município e o município deveria repassar aos educadores. Exatamente, a previsão do Fundeb é mandar 104 milhões de reais para a Imperatriz, de 2009 a 2014. 2009 começou com 54 milhões, hoje em 2014 a previsão é 104 milhões, então é muito dinheiro, só precisa ser distribuído e dar o aumento merecedor dos professores que merecem. A greve, pelo que eu estou vendo aí, a greve vai durar muito tempo.
A greve continua, a gente gostaria mesmo era que essa greve, né, paralisasse, ficasse bom tanto para a prefeitura como para os professores. A gente está torcendo, né, para que chegue-se a um acordo, né, um denominador comum, né, e realmente faça a paralisação da greve. Mas para isso é bom que fique bom para os dois lados. Muito obrigado. Valeu, a gente agradece mais uma vez a participação do seu programa. Fica complicado de falar alguma coisa, porque pelo que eu estou vendo, essa greve não vai acabar tão cedo, porque falta vontade política do senhor prefeito resolver essa situação, falta vontade política dos vereadores que não compareceram no sindicato para também comprar, digamos, essa guerra que é dos professores e também é nossa pelo fato de estar prejudicando nossos filhos, porque só 4 vereadores, meu amigo, só 4 vereadores, os 4 de oposição, estão lá lutando, buscando soluções para resolver este problema. Por que os outros vereadores não estão lá também lutando, brigando? Não há interesse, eles não têm interesse, o interesse deles não existe, porque isso é o interesse do povo. O povo está interessado que o professor volte para dentro da sala de aula para dar aula para os nossos filhos e acaba nos prejudicando. O repasse do governo federal está lá, está disponível, é só ser distribuído, entra dinheiro, todo mês está entrando 6 milhões da Suzano na conta da prefeitura, em 2017 vai entrar 15 milhões, e como é que fica? Para onde é que vai esse dinheiro? Esse dinheiro só pode ser investido em obra, esse dinheiro só pode ser investido em outras coisas que às vezes não é nem do interesse do povo, entendeu? É isso que eu me pergunto, falta vontade política de ser resolvida, é uma coisa simples, chama os professores, dá o reajuste, porque em todas as cidades do Maranhão teve o reajuste salarial, assim como aconteceu o reajuste quando terminou a eleição de 2012, que foi no ano de 2013, fizeram o reajuste tanto para prefeito como para vereador. Quer dizer que o prefeito e o vereador têm o direito de ter o reajuste salarial, os secretários das prefeituras têm o direito de ter o reajuste salarial, e o professor não tem? É isso aí que eu não concordo, meu amigo. É isso aí que eu não concordo. Às vezes as coisas acontecem aqui em Imperatriz por falta de vontade política das pessoas quererem resolver as coisas. Agora a gente fala, não vai adiantar. O maior problema, às vezes, é a gente que coloca aquelas pessoas lá e eles não fazem questão de resolver quando o problema chega. É assim mesmo. Vamos aguardar, esperar. Eu acho que até o final da Copa do Mundo esse problema deve ser resolvido. Vamos ver se os professores têm esse reajuste salarial e voltam para a sala de aula para dar aula para os nossos filhos, que o maior prejudicado é nossos filhos, que ficam acabando perdendo aula e vai atrasar o semestre, uma aula que é para acabar em novembro, vai acabar em dezembro ou janeiro ou fevereiro. É isso aí, amigo, a gente não pode nem reclamar, porque se a gente reclama, a gente está errado. Porque a gente coloca o povo lá, a gente não pode falar nada. Porque se tocar em alguém aqui, hoje Imperatriz, já vira processo, já vira uma situação que não existe. Agora vamos falar sobre o mutirão do câncer, meu irmão. O mutirão da prevenção do câncer que está acontecendo em São Luís, uma coisa que às vezes você acha que é complicado, que é difícil, e se acaba se tornando uma coisa simples. É muito simples você fazer um exame, um diagnóstico para ver se a sua saúde está bem, se você está firme, forte, entendeu? Vamos acompanhar a matéria feita lá em São Luís sobre a prevenção do câncer. O câncer ainda causa medo e as pessoas não gostam de falar muito. Faz tratamento ela aqui. vai crescer justamente em cima das duas veias que vão para a perna. 6 meses que eu estou fazendo já. O diâmetro de um dedo. Direto aqui. Ou seja, bem... Mas no Dia Municipal e Estadual de Combate ao Câncer, mas falar muito mesmo, foi a forma que a Fundação Antônio Jorge Dino, mantenedora do Instituto Maranhense de Oncologia Aldenor Abelo, referência nacional no tratamento da doença, encontrou para conscientizar pacientes e familiares da importância do diagnóstico e do tratamento da doença. Ter um dia específico em combate ao câncer é um grande passo no enfrentamento de uma enfermidade que ainda mata muita gente. Hoje é um dia de evidência que a gente quer demonstrar aos nossos pacientes, a todos aqueles que formam a Fundação Antônio Jorge Dino, a maneira de como é o trabalho, o tratamento de câncer, como é o que nós desenvolvemos aqui. Enfim, trazer uma orientação de como é feito o nosso trabalho aqui. Foi assim, com uma conversa amiga, carregada de sentimentos, que a presidente da Fundação Jorge Dino iniciou as atividades com estas mulheres que estão em tratamento.
Neste outro setor, a palestra tinha como alvo os homens e o assunto era o câncer de próstata. Este médico lembra que os tumores na próstata e no colo do útero são os mais frequentes em pessoas no estado. Procurar informação, procurar consulta médica, tentar fazer seus exames periódicos. No caso do homem, fazer a consulta com o urologista a partir dos 40 anos. No caso da mulher, fazer sua primeira mamografia, seus exames de rotina por volta dos 35 aos 40 anos. É isso que efetivamente vai fazer o diagnóstico precoce e, portanto, melhorar os índices de cura que a gente tem. Em relação ao câncer de colo uterino, é uma situação totalmente diferente. O câncer de colo uterino é uma doença que é diagnosticável numa fase muito inicial através do exame chamado Papa Nicolau, mas por uma série de razões que vão desde questão sociocultural até questão de não ter estrutura para fazer, as mulheres não têm conseguido fazer esse exame. E, portanto, a gente consegue sempre diagnosticar o tumor em fase mais avançada. O câncer de colo uterino na fase avançada ele é quase sempre incurável. O tratamento melhora os sintomas, prolonga o tempo de vida, mas não cura. No Dia Estadual de Combate ao Câncer, houve atendimento gratuito à população e orientação para a prevenção e combate ao câncer de pele, câncer de próstata, mama e outros serviços. Em média, 3.200 casos de câncer são diagnosticados e tratados aqui no Hospital Denora Bello. Por ano, também são realizadas 40 mil cirurgias. Agora, um dado que chama a atenção é que o câncer de próstata é um dos campeões no estado. E aí, falta de informação e preconceito são fundamentais para a incidência da doença. E esta é realmente uma situação delicada. Segundo o oncologista, existem casos de câncer que têm origem simplesmente pela falta de higiene. Existem cânceres que são independentes de faixa de renda e de nível de desenvolvimento socioeconômico, como mama e próstata, por exemplo. Isso são absolutamente independentes. Mas existem neoplasias que são relacionadas à pobreza. Câncer de pênis seria um exemplo muito bom. Câncer de colo uterino também. Porque normalmente a pessoa que tem um nível socioeconômico melhor, ela consegue ter acesso a exames, consegue ter acesso à assistência médica. No caso específico do câncer de pênis, onde você imagina que as pessoas têm diagnóstico simplesmente que elas não lavam o pênis, você não tem acesso a água e sabão, ou se você tem, você não tem um hábito de lavar o pênis, é uma coisa que parece absurda quando você fala fora do Maranhão. Né? Você dizer que nosso estado é líder em câncer de pênis, porque as pessoas não lavam o pênis, parece piada, né? Mas acontece. Estima-se 68.800 casos novos de câncer de próstata para o Brasil em 2014. Onde aproximadamente 910 casos sejam registrados no Maranhão. Para o câncer de colo de útero, a estimativa é de 15.590 casos no país, sendo que deste total, 880 devem ocorrer no estado. É isso aí, às vezes uma coisa simples de se tratar, de se prevenir, acaba se tornando uma doença, às vezes, muito séria. E é como o médico estava falando, às vezes é questão de prevenção, de higiene, de você se cuidar, de você sempre estar fazendo exames mensalmente, trimestralmente. É coisa simples, às vezes é você querer, entendeu? E acaba se tornando uma situação mais delicada. Vamos agora ao intervalo comercial, na sequência estamos de volta com o seu programa Justino Filiação, dentro da sua TV, é da sua conta sim. Atenção, você que tem máquinas e veículos expostos ao sol e à chuva precisa de uma cobertura em sua residência, festas ou construções. Banheiros químicos, disciplinadores e climatizadores. Chegou em Imperatriz e região a Litorânea Tendas e Equipamentos. Tendas sanfonadas, piramidais, formatos especiais para o seu evento ser único. Fazemos também galpões de armazenagem para sua empresa ou construtora sob medida. Alugamos também caminhões bulk. Agende uma visita técnica. Pensou tendas e equipamentos? Pensou Litorânea Tendas.
Atenção, você que tem máquinas e veículos expostos ao sol e à chuva precisa de uma cobertura em sua residência, festas ou construções. Banheiros químicos, disciplinadores e climatizadores. Chegou em Imperatriz e região a Litorânea Tendas e Equipamentos. Tendas sanfonadas, piramidais, formatos especiais para o seu evento ser único. Fazemos também galpões de armazenagem para sua empresa ou construtora sob medida. Alugamos também caminhões bulk. Agende uma visita técnica. Pensou tendas e equipamentos? Pensou Litorânea Tendas. É isso aí, estamos de volta com o seu programa Justino Filiação. Mandar um grande abraço lá para dona Tereza, que está ali na Vila Cafeteira, sempre acompanhando o programa Justino Filiação. Mandar também um abraço para o seu Valdir, que está na Vila Ipiranga, rapaz. Não perde um programa aqui na TV, é da sua conta sim. Agora vamos acompanhar uma matéria feita sobre o balanço do consumo de cocaína, de drogas, que só aumentam aqui do nosso país, que a cada dia cresce mais. O relatório do Conselho Internacional de Controle de Narcóticos, entidade ligada à ONU, aponta que em 2005, 0,7% da população entre 12 e 65 anos consumia cocaína no Brasil. Esse número saltou para 1,75%. O consumo brasileiro da droga ficou bem acima da média mundial, que é de 0,4%. A média nacional ainda supera a dos países da América do Sul e da América do Norte. Se o consumo cresceu, a repressão diminuiu. As apreensões de cocaína caíram mais de 10% no Brasil. Um quadro que coincide com a expansão de uma verdadeira epidemia de crack que assola as grandes cidades brasileiras. Todo o país de trânsito acaba se transformando em país de consumo e de elevado consumo, porque parte da droga que passa fica para pagamento de transporte e para revenda interna. O ponto é que o derivado da cocaína mais barato é o crack. Ainda de acordo com o relatório da ONU, as maiores apreensões de cocaína no Brasil foram de carregamentos vindos da Bolívia. No entanto, o levantamento aponta que a plantação de coca no país vizinho caiu 7% na última década. Na América do Sul, o Peru aparece como líder no cultivo da droga, seguido pela Colômbia e pela Bolívia. É isso aí, como vocês puderam acompanhar, a cada ano que passa cresce o consumo de cocaína, de crack, de vários tipos de drogas aqui no nosso país. Fica uma situação meio complicada porque o nosso governo deveria batalhar mais para tentar ao menos combater essa situação, porque às vezes falta um pouquinho de vontade das pessoas quererem fazer as coisas acontecer. Mas é assim mesmo, a gente mostrou aí a matéria. Gostaria agora de chamar também a matéria sobre o crescimento da violência contra crianças, que também cresce no nosso país. A cada ano que passa, a violência contra essas pessoas que são praticamente inocentes, que não tem como se defender. Vamos acompanhar a matéria. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, aumentaram 25,5% os números da violência contra crianças e adolescentes no estado. Os dados são referentes aos anos de 2012 em relação a 2011. Dados do Centro de Perícia Técnica mostram que em 2011 foram 347 vítimas de violência e em 2012, 435 casos. A violência familiar é identificada com maior frequência, segundo a presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Recentemente, a gente teve na plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a apresentação de um relatório de um Conselho Tutelar de São Luís, onde a gente observou que o número de violências ocorrido dentro da família, ele superou as outras situações de violências ocorridas com criança e adolescente. Órgãos de defesa da criança e do adolescente, como Conselho Tutelar, delegacias especializadas e organizações da sociedade civil, têm atuado cada vez mais em defesa dos direitos da infância e juventude. A escola também tem importante contribuição para identificar casos de violência em sala de aula. Nós vamos sempre em busca da realidade do que está acontecendo com essa criança, através da vizinhança, e depois é que nós tomamos a atitude de ir ao Conselho Tutelar e à Delegacia da Infância, comunicar às pessoas que podem nos ajudar nesses casos. Cerca de 35 mil crianças no Brasil sofreram violência sexual no ano passado.
Em 87% dos casos, os agressores eram conhecidos da vítima. O Disque 100 é uma ferramenta importante utilizada para receber denúncias de qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes e tem ajudado a apurar os casos com mais rigor. É muito importante denunciar. É necessário que a delegacia tome ciência dos fatos, que a delegacia compareça ao local, que a delegacia ouça os vizinhos, ouça os parentes próximos, porque muitas vezes a criança é violentada, a criança é agredida no próprio lar. Então, nós dependemos muito da vizinhança, dos parentes, para que a polícia tome conhecimento do fato. É isso aí, você viu aí, eu acho uma covardia, mas é uma covardia, cara. Você pegar uma criança, você bater, você espancar. Rapaz, é muito injusto, rapaz. Não existe você pegar uma criança. Criança, você não tem que bater. Criança, você tem que educar. Criança, você tem que conversar com ela desde 3, 4 anos, quando ela começa a ter um entendimento do que é o sim e do que é o não. A educação quem faz é você, do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto. Com quem a criança conviver. Quem faz a educação é você. Por que você deve bater em criança? Agora o Senado aprovou uma lei que é a Lei da Palmada. Com isso, talvez a gente vai ter um controle maior dessa questão da violência contra a criança, porque eu sou contra você pegar numa criança, você bater, você querer pegar ela na frente dos outros, você querer constranger a criança, porque a criança acaba pegando o trauma das coisas e acaba acontecendo o que acontece muito nos Estados Unidos. Crianças de 14, 15 anos atirando, matando pessoas. É isso que acontece quando a criança começa a ter esse tipo de problema. O que é que custa você chegar, você conversar? Meu filho, eu estou achando isso errado, a gente tem que consertar isso aqui. Isso se chama educação. Não se educa filho com castigo quando você parte para a violência. Não existe isso de você querer bater em criança. Converse com seu filho, diga para ele o que é certo, o que é errado, que ele vai começar a compreender, ele vai começar a ter uma confiança em você, porque criança gosta que seja passada uma confiança para ele. A partir do momento que você passa a confiança para a criança, ela começa a fazer as coisas certas. Eu sou contra a questão das pessoas quererem educar seus filhos com violência. É isso aí, você está aqui na TV é da sua conta sim, assistindo o programa de grande audiência, Justino Filiação, de segunda a sexta, aqui na sua TV é da sua conta sim. Hoje, 9 de julho, você está acompanhando Justino Filiação. Dentro de 30 segundos, após o comercial, estamos de volta.
Atenção, você que tem máquinas e veículos expostos ao sol e à chuva precisa de uma cobertura em sua residência, festas ou construções. Banheiros químicos, disciplinadores e climatizadores. Chegou em Imperatriz e região a litorânea tendas e equipamentos. Tendas sanfonadas, piramidais, formatos especiais para o seu evento ser único. Fazemos também galpões de armazenagem para sua empresa ou construtora sob medida. Alugamos também caminhões bulk. Agende uma visita técnica. Pensou tendas e equipamentos? Pensou Litorânea Tenda. É isso aí, estamos de volta com o seu programa Destino Filiação. A gente já está no mês de junho, já vive o clima de Copa do Mundo, o dia 12 se aproximando e fica a expectativa da estreia da seleção brasileira contra a Croácia, todo mundo agitado, passando forças positivas para a seleção brasileira e a gente torce para que a seleção brasileira estreie bem, estreie com o pé direito e com fé em Deus consiga a classificação para o mata-mata e decorrente para as outras fases até a final. E em clima de Copa do Mundo a gente esteve lá no estádio, né? Fomos entrevistar o Kerlisson Parente, que é um dos coordenadores da CDL de Imperatriz. Fomos falar sobre os jogos escolares, o que aconteceu, como foi, quem foi campeão, quem vai, quem não vai. Vamos para lá direto do estádio entrevistando o Kerlisson Parente.